Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui, tá? Agora, nosso tema vai ser distribuições contínuas, tá? A gente falou das discretas na semana passada, no caso na aula 3, né? Essa é a nossa quarta aula, ok, do curso. E a gente vai estar falando aí das distribuições contínuas, tá? Normal, uniforme, exponencial, tá? Em sequência a gente vai estar conversando com vocês sobre esses assuntos, tá? E falando dos aspectos mais importantes aí cobrados em concursos, tá? Então vamos lá. Distribuições de probabilidades contínuas, tá? Primeira delas que a gente vai estar falando aqui é a distribuição uniforme contínua, ou chamada de retangular, tá? Como o próprio nome já diz, é caracterizada por manter a probabilidade constante, ou seja, uniforme em todo o seu domínio. Fica assim. Quarta. Volta aí. Fala galera, tudo bom com vocês? Então essa é a nossa quarta aula, tá? Essa aula vai estar versando sobre distribuições contínuas de probabilidade, tá? Na aula passada a gente viu distribuições discretas e os conceitos de probabilidade, tá? Que a gente vai levar aí ao longo do curso, tá? E agora a gente vai estar adentrando aí dentro das probabilidades contínuas, tá? Então, ó, primeira delas que a gente vai estar falando aqui é a distribuição uniforme contínua, ou também chamada de retangular, tá? São sinônimos. Como o próprio nome diz, é caracterizada por manter a probabilidade constante ou uniforme em todo o seu intervalo entre o mínimo em A e máximo em B. Ou seja, entre A e B, a probabilidade fica constante, tá? Essa é a característica da distribuição uniforme, ela fica constante ali dentro do intervalo que ela está definida, tá? O A é o mínimo da distribuição e o B é o máximo. Ou seja, o valor mínimo que pode assumir a distribuição e o valor máximo. Menor do que A é zero, maior do que B também é zero, tá? Então, fórmula da uniforme. 1 sobre B menos A, o x entre A e B. Ou seja, ela só está definida entre A e B, o mínimo e o máximo da função. Ok? X vai seguir um uniforme AB, onde A é o mínimo da distribuição e B é o máximo, tá? Valor esperado, B mais A sobre 2, tá? Isso aqui tem que saber, tá? Valor esperado e variância tem que saber de todas as distribuições, tá? Pode cair na prova qualquer uma delas. A gente vai chamar aqui de A de x, o valor esperado é B mais A sobre 2, tá? E a variância? Variância é B menos A ao quadrado sobre 12, tá? A única fórmula aí que você vai achar que tem um 12 embaixo, tá? Então é mais fácil de gravar. Então é B menos A ao quadrado sobre 12, variância da uniforme. O que a gente pode falar aqui é que, por ser uma distribuição contínua, para achar as probabilidades dela, geralmente a gente tem que integrar, certo? Porque, na verdade, a integral é a área abaixo da curva. Então, se eu integrar em todo o meu conjunto definido, que a uniforme está definida, tá? Se eu integrar isso aqui, eu vou achar a área abaixo desse retângulozinho aqui. Então, eu vou achar a área desse retângulo aqui. E se eu integrar dentro do domínio dela, tem que dar 1, tá? Isso é qualquer probabilidade, qualquer distribuição de probabilidade, você tem essa propriedade. Se você integrar em todo o domínio, dá 1. Ou, se você somar, se ela for discreta, se você somar em todo o domínio, tem que dar 1. São mais probabilidades, certo? Legal. Aqui, eu vou ensinar macetes para vocês não terem que calcular usando a integral, tá? Vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Fazer um exemplozinho. Uniforme. Seja a variável aleatória contínua x a corrente medida em um fio delgado de cobre em miliamperes, tá? A corrente está definida em miliamperes. Considere que a faixa de x seja entre 0 e 10 miliamperes. Então, ó, o nosso A é 0 e o nosso B é 10, tá bom?
E suponha que a função de densidade de probabilidade x seja f de x igual a 0,1, tá? 0,1. Para a mesma faixa acima, tá? Ele nos pergunta, qual é a probabilidade de a medida da corrente estar entre 5 e 10? Aqui, por que é 0,1? Lembra que é 1 sobre b menos a? Para x entre a e b, o a é quem aqui, pessoal? 0. Então, para x entre 0 e 10. Substituindo aqui, ó, vai ficar 1 sobre b é 10, a é 0. 1 sobre 10 é o quê? 0,1. Então, a funçãozinha da uniforme está definida aqui, 0,1. Tá? Qual a probabilidade de a medida da corrente estar entre 5 e 10 mA? O que a gente pode fazer? Vamos fazer o desenho da uniforme? Como é que é o desenho? A gente tem aqui que ela é constante no intervalo que ela está definida, certo? Então, ó, vamos botar aqui A. O A é 0, que a gente viu. Ó. Então, vamos fazer aqui. O 0 está aqui. Então, entre 0 e 10. Ela está definida entre 0 e 10, tá? Ele está perguntando qual é a probabilidade de a medida da corrente estar entre 5 e 10 mA, tá? Entre 5 e 10. O 5 está aqui no meio, né? Se aqui de 0 a 10 tem 10, certo? A distância aqui é 10, então aqui é 5. Então ele quer, na verdade, quando ele fala eu quero a probabilidade de a medida corrente estar entre 5 e 10, ele está querendo calcular essa áreazinha aqui, ó. Tá? Ele está querendo calcular a área desse retângulo aqui. A área do retângulo, como é que a gente calcula? A área vai ser o quê? Base vezes altura, tá? A área vai ser o quê? Aqui, de 5 em 10 tem 5, tá? 10 menos 5, 5, legal? E aqui, a nossa função é 1 sobre b menos a, 1 sobre 10, tá? 0,1. Então vai ser o quê? Base vezes altura. A altura é quem? 1 sobre 10. Então vai ficar 1 sobre 10 vezes 5. Corta aqui, 5 com 10, sobrou o quê? Meio. Então, 50%, tá? 0,5. Legal? Determine a média e a variância da distribuição. Como é que a gente faz? A média da uniforme é de x é a média, não é isso? Então, b mais a sobre 2, tá? Vai ser o quê? O b, 10, o a é 0, vai ser 10 sobre 2, 5, sem maiores problemas, tá? Variância. Lembra aquela fórmula com 12 embaixo? B menos a ao quadrado sobre 12. B, 10, o a, 0, tá? 10 ao quadrado vai ficar 100 sobre 12. Isso aqui vai ficar 50 por 2, né? Vamos simplificar por 2. 50 sobre 6. Aí, fazer aqui 50 dividido por 6. 8 vezes 6, 48. Dá 2, dá 0. Vírgula. 6 vezes 3, 18. 2, 0. 3, 3, 3, 3, 3. 8,333. Beleza? Distribuições de probabilidades contínuas. Aqui a gente vai estar trabalhando com a função acumulada da uniforme. A gente vai ter que, para x menor do que a, ela é 0, tá? Entre a e b, ela vai ser uma reta com coeficiente angular positivo, tá? Ela está assim, então é coeficiente angular positivo. Se tivesse assim, era negativo, tá?
Isso vai ser dado por x menos a sobre b menos a, se tiver entre a e b. E aqui, como toda boa função acumulada, se você acumular todas as probabilidades, tem que dar 1, certo? Então, ó, dando 1 aqui em cima. Tá? Então, para x maior que b, é 1. Tá bom? Essa é a função acumulada da distribuição uniforme. Agora a gente vai falar da distribuição exponencial. Vamos lá então, agora a gente vai falar da distribuição exponencial. É uma distribuição que é caracterizada por estar definida para valores positivos, tá? Então somente positivos. E usualmente é utilizada para representar o tempo, tá? Então a gente vai estar pensando na uniforme, ó, tempo de vida útil de uma lâmpada, tempo de espera numa fila, tá? Tempo, se você pensar lá, fazer um paralelo entre a Poisson e a uniforme uniforme é uma distribuição discreta, e que a gente viu na outra aula. Ela é uma distribuição discreta que representa, por exemplo, o número de chegadas de pessoa numa fila. Agora, se você já pensar no tempo entre essas chegadas, já vai ser uma exponencial, ok? Então, número de pessoas chegando numa fila, Poisson. Tempo entre as chegadas, exponencial. Número de carros passando numa ponte, Poisson. Tempo entre essas passagens, exponencial. Beleza? E a fórmula vai ser dada o quê? Vai ser lambda é elevado a menos lambda x. Definida para todo x maior do que zero e lambda maior do que zero, tá? Aqui, o valor esperado da exponencial é 1 sobre lambda. E a variância? 1 sobre lambda ao quadrado, tá? Então a gente pode olhar esse gráficozinho aqui e entender o seguinte. O tempo de vida útil da lâmpada ele vai decaindo ao longo do tempo. Ou seja, ela vai tendendo a falhar ao longo do tempo. Então ela começa lá em cima e vai decrescendo exponencialmente, ok? Até a lâmpada parar de funcionar, ok? Por isso que esse gráfico está representando isso. Função de distribuição acumulada da exponencial. Importantíssimo, tá? Porque a gente vai estar utilizando ela muitas vezes. Essa fórmula aqui tem que saber impreterivelmente, tá? Tem que saber. Por quê? Porque a distribuição exponencial, como toda boa distribuição contínua, ela tem que ser integrada, tá? Ela para achar a probabilidade de acontecer o sucesso que você quer, você tem que integrar para achar, ok? Então, a gente vai estar usando esse artifício da acumulada para não precisar integrar, tá? Então, a gente vai pensar da seguinte forma aqui. Aqui é 1. Se a gente pegar aqui um valor x, a probabilidade de x, vamos botar aqui x1, ser menor ou igual a x1, vai ser a acumulada em x1, tá? E a acumulada em x1 é dada por 1 menos é elevado a menos lambda x1, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com 1 menos é elevado a menos lambda x, ok? Legal. Exemplo de exponencial. O tempo de espera em uma fila, ó, tempo de espera em uma fila. Então, nem precisa dizer que é exponencial, a gente já sabe. Segue uma distribuição exponencial, tá? Se o tempo médio esperado pelo cliente é 10 minutos, para ser atendido, qual a probabilidade de que um cliente demore menos do que 12 minutos para ser atendido? Então, a gente tem o seguinte aqui, galera. Ele falou que o tempo esperado pelo cliente é 10 minutos, tá? Então, a gente sabe o quê? A gente sabe aqui que x segue uma exponencial, tá? Com um lambda lá, tá? Qualquer. E aqui, valor esperado da exponencial, 1 sobre lambda, tá?
E ele falou que o valor esperado é 10 minutos, tá vendo? Ó, tempo médio esperado nada mais é do que o valor esperado. Então, a gente tira daqui que lambda é 0,1, tá? Passou para cá, vai ficar 1 sobre 10, 0,1, ok? Então, nosso lambda é 0,1. De que um cliente demore menos do que 12 minutos para ele ser atendido. Então, ó, eu quero o quê? Letra A aqui. Probabilidade de x ser menor que 12 minutos. Teríamos que fazer a integral, tá? Aí a gente ia fazer a integral e encontrar essa probabilidade, mas a gente não vai usar a integral no curso, tá? A gente vai utilizar o artifício da distribuição acumulada. Se a gente pensar aqui, ó, como é que é o desenho da acumulada? Ó, a gente tem aqui a acumulada, aqui a gente vai ter o 12. O que ele está querendo aqui? X menor do que 12 é a área abaixo da curva. É isso aqui. Tá? Então, a gente tem aqui que a acumulada em 12 vai ser o quê? A acumulada de x em 12 vai ser o quê? 1 menos é elevado a menos lambda x. Só que quem é lambda e quem é x? 1 menos é elevado a menos 0,1 vezes x. X é 12. Então, isso aqui vai dar 1 menos é elevado a menos 1 sobre 10, menos 1,2, tá? Aí aqui a gente pode deixar em função do E. Se ele não te der no enunciado, a gente deixa em função da exponencial mesmo, tá? Tem questões que ele faz isso. E aqui, um negócio interessante aqui, que eu achei interessante para falar aqui, ó. Essa área aqui é dada por 1 menos E elevado a menos lambda x, certo? Só que a gente sabe que se a gente acumular todas as probabilidades, tem que dar 1, tá? Como toda boa função de probabilidade, tá? Função de distribuição de probabilidade aqui. Então, se a gente fizer, a gente tem que achar ó, um valor 1 menos E elevado a menos lambda x, mais um certo valor, tá? Vou chamar de y, tem que dar 1, tá? Então, essa partezinha aqui, ela vai ser dada por o quê? É elevado a menos lambda x. Por quê? Porque aí corta esse aqui com esse aqui e sobra 1. Então, essa parte aqui, se eu pedir, por exemplo, a probabilidade de x maior do que 12, era só eu fazer é elevado a menos lambda x. Só que aí o lambda era o quê? 12 e o x... Não, mentira. O x era 12 e o lambda era o quê? 0,1. Era só substituir aqui, tá? Então, vamos ver aqui a letra B. Letra B. De que um cliente demore entre 7 e 12 minutos para ser atendido. Então, ó, ele quer demorar entre 7 e 12 minutos. Então, ele quer a probabilidade de x está entre 7 e 12. Concorda? Entre 7 e 12 minutos para ser atendido. Isso aqui vai ser o quê? Vamos lá. O que é a acumulada aqui em 7, tá? E aqui embaixo, 12. Tá? Acumulado em 7 é isso aqui. Acumulado em 12 é isso aqui. Se eu quero entre 7 e 12, ó, o 12 tá aqui. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo, na verdade, o 7 está aqui, o 12 está aqui. Eu estou querendo essa areazinha aqui, tá? Então, como é que eu acho essa areazinha aqui? Se eu pegar a acumulada em 12 e tirar da acumulada em 7,
eu vou ter essa partezinha aqui, concorda? Então, ó, é isso que a gente vai fazer, ó. Se eu fizer aqui acumulada em 12 menos acumulada em 7, eu vou estar achando essa areazinha aqui, tá? Então, o que é acumulado em 12? 1 menos E elevado menos 0,1 vezes 12, 1,2. Menos o quê? Menos acumulado em 7. Vai ficar 1 menos E elevado a menos 0,7. 0,1 vezes 7, certo? Legal. Então a gente tem aqui o 1 vai cortar com 1, tá? E aqui vai ficar menos E elevado a menos 1,2 mais E elevado a menos 0,7, tá? Então, essa seria a nossa resposta, beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer um intervalo aí, tá? Vai beber uma água aí, vai no banheiro e a gente tá voltando em seguida aí para matar aí as distribuições contínuas, tá? Vamos continuar então, galera. Relação entre a exponencial, que é uma distribuição contínua, e a Poisson, que é uma distribuição discreta. Se temos que a taxa de ocorrências de um evento com uma certa unidade de tempo segue uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda, logo o intervalo entre o tempo entre as ocorrências sucessivas, lembra que eu falei para vocês, o número de chegadas numa fila é Poisson. Agora o tempo entre as chegadas é exponencial. É isso que eu estou tratando aqui. Aqui, exemplo da relação do exponencial Poisson. Vamos fazer um exemplinho aqui para ficar mais claro. O número de carros que chegam em um estacionamento que comporta 4 carros segue uma distribuição de Poisson lambda. A cada 24 horas chegam, em média, 12 carros para estacionar. Calcule a probabilidade de que, no intervalo de 1 hora, então ele está dando lambda em 24 e ele quer em 1 hora. Vamos ter que fazer a regra de 3, tá? Nenhum carro venha a estacionar. Então ele quer a probabilidade de x igual a 0. Vamos ver aqui, ó. Já esquematizei aqui para vocês, ó. Queremos para 1 hora, portanto a gente vai achar o lambda, como eu já tinha falado, ó. A gente vai fazer a regra de 3 para achar. Ó, a gente tem que chegam 12 carros para estacionar, tá? Em média. 12 para cada 24 horas. Em 1 hora vão chegar quantos? Aqui dividiu por 24, aqui vou dividir por 24 também. 0,5 em 1 hora, tá? Então o nosso lambda é 0,5. Substituindo na forma, ó, ele quer a probabilidade que não chegue nenhum carro em 1 hora. Então, ó, 0,5 elevado a 0, como é que é a forma? Como é que é a forma da Poisson, lembra? Ó, lambda elevado a x é elevado a menos lambda sobre x fatorial, tá? 0,5, nosso lambda, 0, nosso x, e só. Aqui, 0 fatorial é 1, todo número elevado a 0 é 1, vai sobrar é elevado a menos 0,5, tá? Pode deixar indicado, se a questão der o e elevado a menos 0,5, você vai lá e substitui para achar a resposta, tá? Agora, vamos lá para a letra B. A probabilidade de que o tempo decorrido entre os dois carros seja superior a 1 hora. Então, ele quer o tempo entre a chegada dos dois carros. Aqui, ó. Probabilidade que o tempo decorrido entre os dois carros seja superior a 1 hora, ou seja, passe de 1 hora. Então, ele quer a probabilidade de x maior do que 1, tá? Agora, ó, nos é perguntado o intervalo de tempo entre dois carros chegarem em tempo superior a 1 hora, tá? A gente pode pensar aqui, ó. A gente pode usar acumulado também, tá? Por quê? Porque o que é x maior do que 1? É 1 menos a probabilidade... Não, calma aí. X maior do que 1 é 2, 3... Ah, isso mesmo. Então, voltando aqui, corta aí. Voltando.
O que é probabilidade de x maior do que 1? É 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 1, certo? E probabilidade de x menor ou igual a 1 é o quê? Vamos fazer aqui, ó. Aqui tem 1. Ó. A areazinha vai ser o quê? Isso aqui, então. 1 menos E elevado menos lambda x, ó. 1 menos o lambda é 0,5, x é 1. Vai ficar 1 menos E elevado a menos 0,5 vezes 1, que dá E elevado a menos 0,5. Como a gente já sabia, lembra que eu falei? Que se você quer calcular a probabilidade de x maior do que um x1 aqui, que a gente está chamando de 1 aqui, ó. 1 é o quê? É tão somente E elevado a menos lambda x, que vai dar E elevado menos 0,5 vezes 1, que é E elevado a menos 0,5, beleza? Show de bola. Então, com isso, a gente consegue matar aí as questões de exponencial do uniforme sem usar integral, tá? Agora a gente vai estar falando de uma das distribuições mais importantes, tá? Na estatística. Beleza? A distribuição normal, ou chamada também de gaussiana. Porque foi o Gauss que descobriu essa distribuição, tá? É uma das mais conhecidas distribuições em estatística, como eu falei. Possui formato de sino. Ó, você não concorda comigo que ela tem o formato de sino? Ela tem o formato de um sino, não tem? E ela é uma distribuição simétrica. Lembra da nossa primeira aula? O que é uma distribuição simétrica? A gente toma o eixo central como se fosse um espelho, tá? Tudo que a gente olha para o lado esquerdo, se a gente enxergar igual para o lado direito, ela é simétrica, beleza? Então, e a gente sabe o quê? Que a moda é igual à mediana, que é igual à média, x barra, beleza? Legal. Fórmula da normal. Esse bichinho feio aqui. 1 sobre sigma raiz de 2π é elevado a menos 1 sobre 2x menos μ ao quadrado sobre sigma. Definido entre menos infinito e mais infinito. Não precisa se preocupar com isso, tá? A gente não vai usar essa fórmula monstra aqui, tá? A gente vai usar uma tabela que foi justamente feita por causa dessa fórmula monstro, que não é uma distribuição integrável. Para a gente achar as distribuições contínuas, a gente precisa integrar para achar a probabilidade, certo? Então, ela precisa ser integrável. Mas essa fórmula aqui, ela não é integrável. Ela só é integrável numericamente, tá? Então, por métodos iterativos e tudo mais, que não cabe aqui pra gente. Mas foi feita uma tabela, tá? Para facilitar a nossa vida, e a gente vai estar estudando essa tabela. E a gente vai dizer que x segue uma normal com média μ e variância sigma ao quadrado, tá? Valor esperado, μ, variância sigma ao quadrado. Um negócio importante aqui também é saber que, ó, entre um desvio padrão, ó, entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, a gente agrupa 68% das observações, tá? Então, a probabilidade de estar entre um desvio padrão para baixo e um desvio padrão para cima é 0,68. Agora, quando a gente tem dois desvios padrões, a gente já contempla 95% da distribuição, tá? E para 3 desvios padrões, já tem 99,7%, tá? Isso é também chamado de regra empírica, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o cálculo das probabilidades normais. Para efetuar o cálculo da probabilidade em variáveis que seguem normais, não é tão simples, tá? Quanto nas outras distribuições. Uma vez que a normal é uma distribuição contínua não integrável, ó, não integrável. Analiticamente, somente através de métodos numéricos iterativos, não possuindo solução analítica. Então, existe uma tabela normal,
que fornece as probabilidades associadas a uma variável aleatória padronizada. Então, a gente vai ter que estar padronizando, tá?